Olá, tá começando mais um Receitas para Ser Feliz. Hoje eu tô aqui com a Alexandra Reschke. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem. A Alexandra é autora deste livro, A Flor da Cura, onde ela conta a história da superação dela em relação ao câncer. Alexandra, conta pra gente qual foi o momento, como que você estava de saúde quando você começa a contar essa história? Bom, eu, como era muito ativa, foi um período em que eu saí de uma carreira longa junto ao serviço público, iniciei trabalhos de consultoria, então era viagens para cá, para lá, trabalhos, aviões, tal, hotel, e eu debitava na conta do estresse toda a dor, cansaço, e vamos que vamos, e puxa energia e tal, até que eu comecei a ter uma asma, né, que nenhum médico conseguia entender, porque os pulmões não estavam inflamados, e uma médica falou, não, vou fazer, né, um ultrassom, e detectou então água na pleura, né, do pulmão direito. Então eu entrei no hospital com urgência, porque o pulmão já não funcionava mais, a asma era justamente porque só um pulmão puxava o ar, e enfim, a cirurgia da drenagem da pleura foi super bem sucedida, só que durante aquela semana inteira, na verdade 10 dias, 15 dias que eu fiquei no hospital, foi então diagnosticado que eu estava com câncer primário de mama, mas que ele já estava presente então nos pulmões, por isso a inflamação da pleura, no fígado, no pâncreas, nas linfas todas, no externo e na coluna. Então as dores que eu já estava sentindo de coluna não era só coluna, mas era justamente porque a C3 e a C4 já tinham colapsado e eu estava inclusive com risco de tetraplegia, mas decidi que eu não ia fazer essa cirurgia, então saí do hospital assinando responsabilidade, né, e com um colar cervical, sabendo então que eu dali alguns dias voltaria ao hospital já com a minha oncologista com todos os exames, né, realizados e tal, discutirmos sobre o tratamento a fazer, né? Então isso foi início de 2015. 2015 são 4 anos, início, né? Então quase 5 anos atrás. Quase 5 anos atrás. Eu vou ler para o pessoal de casa o propósito do livro, para a gente começar a entrar mais profundamente nos assuntos. O livro está lindo, gente. Olha que capa maravilhosa. A Alexandra vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco. E assim, tem gravuras, muita coisa, muito conteúdo aqui no livro. Ela não fala só da superação do câncer, mas ela fala de muitas outras coisas, né? Praticamente um livro biográfico, né, Ali? Acabou sendo isso. E ela fala assim, este livro tem um propósito, contribuir com o empoderamento da pessoa que está com câncer ou outra doença para que ela não se deixe arrastar passivamente pelas opiniões dos outros, mas que as escute desde seu próprio centro vital, intuitivo, e a partir daí, com as informações disponíveis e uma escuta ampliada de si mesma, escolha o melhor caminho para a recuperação de sua saúde e permaneça consciente de que é a autora da história mais importante do mundo, a da sua própria vida. Eu quis ler isso agora porque, mediante tudo que você contou, que você descobriu, para você daí estar nesse momento de poder compartilhar, acho que foi uma história de superação muito bonita. Assim, foi, né? Assim, claro que eu não caminhei nessa jornada sozinha, né? Mas assim, um primeiro momento foi justamente esse, já, né, de volta a casa, depois dessa cirurgia, desses 15 dias de hospital, eu estou na varanda, era um momento até início da manhã, meditando, o sol nascendo, e eu me perguntando o que eu ia fazer, porque eu sabia que eu, dali a alguns dias ia voltar, a oncologista certamente me recomendaria quimioterapia, eu tinha um caminho, né, mais no campo das medicinas complementares, já sentia que a minha volta tinha aquele pânico, né, amigos e familiares assim, meu Deus, ela não vai querer fazer, né? E aí foi quando, naquele pergunta, o que fazer, veio claro que não era uma coisa ou outra, mas era justamente a integração do melhor que a medicina convencional podia me oferecer e o melhor que todas as outras práticas e terapias e medicinas, né,
naturopatas, enfim, outras poderiam me trazer também. Então ali foi o caminho de uma cooperação, de uma integração. Da mesma forma, assim, isso que simboliza esse desenho, né? Porque no fim é isso, a flor da cura vem nesse convite, né? Torne-se protagonista da sua saúde, assumindo esse protagonismo, né? Você é o centro da flor, o centro, né, da sua vida, que é o teu centro vital também, e faça a composição das pétalas conforme o seu organismo, conforme o que fizer sentido e for melhor para você, né? Então aqui não dá para ver agora, mas assim, chegando de perto, cada pétala tem algum nome, meditação, a quimioterapia, naturopatia, alimentação, enfim, né? São várias, essas são as minhas, mas enfim, cada flor tem a sua composição. Uhum. E aqui no livro, dando uma olhada nos capítulos, vários capítulos começam com a palavra cooperação. Por quê? Então, ainda no protagonismo e naquele propósito do livro, né? Na minha jornada, o que eu identifiquei? Porque, enfim, já tinha um caminho de contatos com muitos médicos, né? E tem aqueles médicos que realmente são absolutamente fechados ao protocolo. O protocolo é esse, ponto final, e que eu não me sentia nada à vontade, porque eu não me sentia escutada, até porque eu queria um caminho composto por várias outras partes negociadas e complementares, até que eu cheguei na minha oncologista, né, a doutora Patrícia Schorn, que é uma médica diferenciada, né, mas ela não é única, né, assim, como eu também não sou única, existem várias outras médicas e médicos com essa consciência de que eles também precisam de um paciente que assuma o protagonismo, né, porque, né, como ela diz, assim, ela chama de pacientes especiais, porque são aqueles pacientes que digam, não, eu quero te escutar, mas eu também quero ser ouvido e também quero me responsabilizar. Ou seja, né, é importante encontrar esse lugar, especialmente quando a questão que a gente está falando é câncer, né, assim, porque eles têm aquela coisa, o protocolo, né, aquela coisa fechada. Não, você tem que achar alguém que diga, não, o protocolo é esse, mas vamos então considerar o que é o seu caminho, a sua vida, o seu organismo. Foi o que com a Patrícia eu consegui fazer. Então a primeira cooperação foi esse diálogo médico-paciente que a gente conquistou. E isso é muito interessante que você está falando, porque numa situação como a tua, as pessoas tendem a entrar na vítima, né? Nossa, eu sou uma vítima, vou ter que fazer. Você só atende o que as pessoas de fora estão falando, e você pode realmente entrar num looping negativo de energia, de vibração, depressão, uma série de coisas, né? Então, poder participar do processo, ser protagonista do processo é realmente, acho que para qualquer doença, né? Acho que para qualquer doença, para qualquer coisa na vida, né? Isso. É uma dica interessante, né? E isso, né? Como receitas, né? Para ser feliz é fundamental, porque assim, eu acho que não há mesmo outro caminho, né? Se não assumir esse protagonismo. Porque na hora que você assume o protagonismo e sai naturalmente da vítima, porque a vítima não consegue fazer isso, né? Então assim, você vai aonde? Conectar com a sua força vital. Essa força, por menor que ela esteja, como era a minha, né? Ela está presente, então tem uma pulsação. Eu senti essa pulsação da vida para além do que era aquele diagnóstico terrível, né? Eu posso dizer até que eu não me detive ao diagnóstico. Alguma coisa dentro de mim realmente não supervalorizou, porque o supervalorizar um diagnóstico desses talvez não me fizesse estar viva aqui hoje, né? Eu sei de outros médicos, até conhecidos, que tiveram essa avaliação, ela não vai sobreviver, né? Talvez fosse isso também que a Patrícia pensasse, mas ela não deixou isso, sabe, assim, aqui, claro, né? Infelizmente a gente tem médicos que acabam decretando pena de morte para os seus pacientes quando chegam a dizer, é 2 meses, 3 meses. Isso é impossível, ninguém tem essa condição de determinar. Só que quando vem com essa força, né, com a carga de um lugar, de um médico que tem aquela autoridade, acaba sendo uma pena de morte, infelizmente, né? Então, no meu caso, graças a Deus, eu não tive isso, e o que tive foi essa sensação da presença da força vital em mim, a presença da graça mesmo, né? De que tem algo maior que pode me conduzir.
e isso me fortaleceu aí nesse caminho. Então foi a quimioterapia, mas imediatamente também, né, outras técnicas. Naquele momento eu não conseguia, por exemplo, meu corpo não conseguia aceitar as agulhas da acupuntura que eu sempre fiz. Então, para o meu organismo naquele momento, foi muito mais adequado um crânio sacral, body talk, o reiki, que é maravilhoso, né? E hoje são práticas, cromoterapia, por exemplo, que são práticas que estão disponíveis no SUS também. Então, assim, essa cooperação entre as medicinas é possível para todos, né? E, claro, né, que assim como a gente tem outras áreas, né, da relação, né, com o serviço público, ainda é uma área que está lá registrado nas práticas integrativas do SUS, mas é necessário um protagonismo também social, né, para que todos os postos de saúde, ou pelo menos um hospital em cada cidade, disponha desses terapeutas integrativos. Né? E aí, nos capítulos que você vai contando da cooperação, que mais? Que outras cooperações tiveram? Então, digamos assim, um segundo destaque para essa cooperação que eu escrevo é sobre a cooperação dos familiares e dos amigos à minha volta, né? Eu que sempre fui, então, aquela pessoa superativa, autossuficiente, deixa que eu faço, vivi, de repente, na cama, né? Sem poder realmente fazer nada, inclusive pelo risco, né, da cervical, era no máximo da cama para o banheiro e voltar. Quando eu era para o médico, alguém tinha que me buscar em casa, cadeira de rodas, e carro e tal, né? Para a própria medicação, né? Uma vez por semana. Então, o que aconteceu? É um colchão de amor à minha volta, né? Assim, da família, dos amigos, se revezando nos cuidados. E aquilo que a princípio, nossa, que maravilhoso, quanta gente cuidando de você. Para o meu ego não foi tão bem assim, entendeu? Foi difícil. Assim, eu me lembro uma vez que eu tinha que um dos meus médicos me atendeu por telefone, me deu uma receita e eu precisava de alguém então que fosse buscar, porque era, né, uma receita manipulada. E eu me lembro assim que o meu constrangimento, eu achando aquilo um absurdo, eu ter que ligar, buscar alguém que pudesse ir na farmácia, né, buscar os medicamentos e tal. E aí o que aconteceu? Não foi um nem dois, vários, né? Porque assim, logo de cara não foi o primeiro que podia, né? Mas o que eu escutava deles quando eles viam esse constrangimento e eu dizendo, ai, me desculpa, tal e tal e tal. Eles falavam assim, Ale, calma, é a primeira vez na vida que a gente pode fazer alguma coisa por você. Olha a petulância da pessoa, não é? Então eu vi assim, minha prepotência desmontando assim do lado, né? Aquilo que você busca em terapias, eu quero enxergar minha sombra, quero integrá-la, pronto. Ali foi a grande oportunidade de integrar aquilo que estava bem na minha sombra, né? Porque, né? Você já me conhece um pouco, então sabe que aquela pessoa já tinha uma imagem assim, não, muito legal, muito querida, prepotente nunca, super prepotente, né? Porque achava que eu dava conta de tudo, então de repente... Né? Então, assim, essa presença, né, dos amigos e da família nesse amor da entrega total me fez também experimentar esse lado de uma cooperação que normalmente você vincular. A cooperação é o quê? Eu dou e recebo. Naquele momento, eu estava de um lado que só conseguia receber. Mas isso também faz parte da cooperação, né? Porque também na hora que você está ali, mostrando sua vulnerabilidade, acolhendo, né? Acho que no máximo do profundo feminino mesmo, você dá a oportunidade do outro, né? Nesse sentido de, oba, essa é minha vez agora de doar, talvez, né? Enfim, né? Um processo do amor mesmo, né? Poder experimentar também esse amor que dá sem querer receber nada em troca, né? Então, foi um processo de muita cura profunda da minha psique. Você sentiu que durante todo o processo você foi se curando? Foi uma... internamente, interiormente. Sim. Que, inclusive, um dos capítulos, o último que eu falo, é a cooperação entre corpo, mente e espírito. Porque, realmente, assim, né,
aquele todo o caminho de autoconhecimento que eu já vinha trilhando há algum tempo, o caminho mesmo da relação com o sagrado, dessa busca do encontro do ser, né, do quem eu sou, se deu nesse processo, nesse caminho, né, e muito disso, assim, da meditação, da reflexão, do sentir as emoções. Por exemplo, às vezes eu tinha acessos de raiva, né? Então, no início, meu Deus, o que é essa raiva aqui que as pessoas ligavam, eu queria, né? No início eu falava, então a raiva está ligada a não sei o que, a minha criança, a não sei o que, até essa prepotência. Mas teve um momento que eu já não tinha mais nem o que integrar, entendeu? Aí eu falei, gente, essa raiva é química, né? Então poder também receber essas emoções de um lugar que não tem mais nada a ver com o seu, né, com a sua história de vida, traumas, choques, mas é químico, tem uma quimioterapia entrando no seu corpo, batendo no seu fígado e não tem o que fazer. Espera 2, 3 dias porque passa. Aí foi o que eu fui aprendendo isso. Você sentia que mudava muito o humor? Não, totalmente, totalmente. Então, assim, esse lugar de observar plenamente, né, meus pensamentos, meus sentimentos e o corpo físico no seu próprio movimento e me acolher, né? Isso tudo, bom, é isso que está, né, se processando. Então eu digo assim, o caminho de volta ao corpo, porque também foi perceber que eu não parava, que eu não dava pausa, né, que eu né, não tinha me permitido fazer isso por livre, espontânea vontade. Então veio o câncer dizer, olha, para, né? Então isso... Você nunca se permitiu se observar antes, né? Nesse sentido integral, não, né? De cuidado, né? De receber também esse cuidado, né? De quem estava à minha volta. Desse lugar de absoluta receptividade, não. A mim mesma também não. Então eu digo assim, que esse caminho de volta ao corpo, né? Que é a percepção do corpo, ao cuidado, né, a alimentação, que também é um capítulo importantíssimo, foi um caminho também de volta ao ser, também de volta ao ser quem eu sou na minha essência, né? E que, digamos assim, que eu procurava, já tinha esse caminho dessa procura, dessa busca, mas, enfim, como se tivesse alguma coisa separada do corpo. Não, não é. Então, sabe assim, é tudo uma coisa só. É tudo dentro. É tudo dentro, né? E aí, por fim, isso, né? A cooperação da alimentação, que ela é fundamental. Então, assim, porque o câncer é uma doença sistêmica. Então, não é... Né, nesse processo eu pude, né, chegar em alguns lugares de reconhecer lutos que eu não vivi, então choques que eu tive, que, claro, são lugares que podem estar startando, né, um câncer, outra somatização, enfim. Mas ele é sistêmico. E hoje, no momento que a gente vive, num ambiente que tem contaminações, e especialmente a alimentação, onde essa abertura, né, esse crime, vamos dizer assim, né, de libertinagem plena para todos os agrotóxicos entrarem no nosso país, não tem como, você está homeopaticamente sendo envenenado. E ainda relativamente pouca consciência sobre isso. Tem informação, mas tem pouca consciência das pessoas, né? Exatamente. O orgânico é mais caro, por que eu vou pagar mais caro? E assim, se você for ver, não é mais caro, porque você vai gastar depois com médico, medicamentos e a próprio risco de vida, é muito mais do que um alimento orgânico que ali naquela prateleira pode estar um pouco mais caro, que já não é verdade também, né? Hoje a gente tem as comunidades que sustentam a agroecologia, que são comunidades que vinculam justamente a mim, como consumidora, você e outros tantos, diretamente com produtores orgânicos. Então, o que acontece nessa comunidade? A gente contribui com um valor fixo mensal, que dá segurança para o agricultor, né? Que ele realmente vai abrir mão de qualquer uso, né, de agrotóxicos e tal, porque você está corresponsável pela perda. Teve uma praga não sei das quantas, até que ele resolva, você é corresponsável, tá bom, então você não vai comer aquela semana rúcula porque as formigas atacaram,
tá ótimo, mas eu vou comer alface, tomate, abobrinha, berinjela, né? Outras coisas, Verdade. né? Você está falando, eu lembrei que eu já comprei várias cestas maravilhosas que eu assinava e cada semana vinha uma surpresa. Opa, não sei fazer isso, vou procurar uma receita. Exatamente. Né? Mas era uma delícia, era muito fresquinho, muito... E aí direto, né, do produtor, do sítio para você, muito legal. Né? Então acho que assim, fortalecer essas redes de cooperação, né? Realmente se responsabilizar por trazer para o corpo alimentos que cooperem com a saúde, né? E ao mesmo tempo cooperar para que essa rede hoje em paralelo ao sistema se fortaleça e um dia possa vir a realmente substituir esse sistema insustentável de produção de alimentos. Né? Legal. E conta pra gente, em que momento que você decidiu escrever o livro, contar essa história? Em que momento você já estava curada? Foi antes? Quando foi esse momento? Então, foi assim, bom, no início de tudo, minha filha estava fazendo Ciências Sem Fronteiras na Inglaterra, então eu pedi para minha família, meus amigos, que por favor não contassem nada para ela. Foi difícil, entendeu? Muito difícil, mas assim, era um sonho dela. Eu sabia que se ela soubesse que eu estava nesse estado com câncer, ela despencaria e voltaria correndo, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer a quimioterapia, que era uma vez por semana, do lado de todas as outras coisas que eu fazia. E, na verdade, eu nem saí de casas, né? Os terapeutas e muitos já amigos vinham na minha casa, né? Me dar sessão de cromoterapia, reiki e outras coisas. E alimentação desde o princípio, né? E a babosa, enfim, né? O limão, né? Alimentos assim, bem voltados. Tudo que você fez, você conta no livro. Tá tudo explicadinho. Tá certo. Então, o que aconteceu? Eu fiz a primeira semana de químio, a segunda, a terceira, na quarta a gente parou, depois a quinta, a sexta e a sétima e paramos para fazer todos os exames de volta. Sendo que a minha oncologista tinha me dito que o meu câncer, ele é o ERB2, então que 2 anticorpos já existiam, então a cada início de ciclo de 3, além da quimioterapia, ou antes até, eu recebia 2 anticorpos que também travavam essas células de câncer e ajudavam a retirá-las. Só que como já era praticamente todo o corpo, eles sozinhos não dariam conta, por isso tinha que entrar com a quimioterapia também. Bom, enfim, 7ª semana, exames feitos, ela chega e fala 50% já ultrapassamos, né? Uau. E eu fico super feliz com isso. Rápido, né? E logo em seguida, então, eu acabo contando para minha filha, que já era quase o final do processo dela, do período dela do Ciências Sem Fronteiras, e ela então volta e ela que então vai comigo, né, para a próxima sessão de medicação, né? E aí onde justamente eu já tinha então nessa parceria de cooperação médico-paciente protagonista, eu já tinha sugerido para minha oncologista que a gente então naquele momento parasse a químio e seguisse só com os anticorpos e todo o resto das minhas pétalas aí, né? E por ela justamente perceber que era isso mesmo, né? Então ela confiou e falou, bom, olha, vamos assumir o risco juntas, porque se não for para frente o processo, a gente vai ter que voltar à quimioterapia mais pesada. E eu foram falei, monitorando. Então eu falei, vamos adiante. Nisso a minha filha chega, eu refaço os exames e bem nessa sessão que ela me leva, a doutora Patrícia estava com um sorriso daqui até aqui, porque realmente assim tinha acelerado o processo de cura. Uau. Né? Assim, porque nos exames anteriores, o único lugar que não tinha diminuído o câncer era no fígado. E aí eu falei, gente, meu fígado não está dando conta não. Então assim, vamos parar aqui, vamos continuar ali. E nesse momento, então, tem a notícia que também no fígado já estava bem menos, né? Aí ela vira para minha filha e fala, Maria Clara, realmente a gente, no início do processo, não sabia se a sua mãe ia estar aqui hoje, né? Mas ela está e realmente de câncer ela não vai morrer mais, né? A Maria Clara se emociona e tal, e eu falo assim, não, e ela fala assim, a sua mãe é um milagre, né? E eu falo assim, doutora, tudo bem, até
numa certa dimensão, eu reconheço o milagre mesmo, né? Porque é um milagre mesmo, assim, no sentido, né? Pela gravidade, né? Que assim, de ser algo muito maior do que eu, né? Assim, de tudo que estava se processando. Mas eu sei tudo que eu fiz, sabe assim, isso, né? Eu sei que eu mudei a alimentação radicalmente, é o que eu estou fazendo, as minhas pétalas que eu estou recebendo. Cuidou, né? Das emoções, as emoções, né? Das causas. Exatamente, né? A investigação interna que está acontecendo. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu não posso dizer isso para os meus outros pacientes, mas você pode escrever e eu posso ter o seu livro, então, do lado para entregar para eles, né? Ah, que legal. E ela continuou conversando com a minha filha, assim, e eu falando assim, gente, eu escrever um livro? Porque assim, eu sou arquiteta, urbanista, né? Trabalhei esses anos todos com políticas públicas, sim, processando mudanças organizacionais nas pessoas, mas então eu poderia estar escrevendo um livro sobre tudo isso, né? Mas escrever um livro sobre a minha cura do câncer, assim, ainda estou pensando nisso, né? E ela vira para mim e fala, mas aquilo foi sedimentando, eu falei, não, acho que é isso mesmo, né? Eu preciso compartilhar essa história, né? Nisso a minha filha se vira para mim e a gente volta a falar nisso e tal, e a Maria Clara pega e fala assim, a flor da cura, né, mãe? Eu falei, como assim? E foi interessante porque ela trouxe essa imagem da flor justamente quando eu pensei nisso, realmente eu preciso falar, de que lugar eu vou falar? Desse lugar do protagonismo, de sentir a força vital, conectar com ela, por menor que ela seja, né? E compondo, né? Assim, na verdade eu não tinha pensado na flor, eu tinha pensado, então, ir buscando, né, aquilo que faz sentido. Então, quando ela fala flor da cura, pronto, me veio essa imagem. Né? E já aí, ficou pronto na hora. No mesmo dia que você ficou sabendo que ia fazer o livro, você já tinha o título. De onde ela tirou, não sei, entendeu? Mas é desse campo mórfico de informações que é muito maior do que a gente, né? Uau, que legal!